Vamos começar então mais um episódio aqui do AgrariasCast. Meu nome é Vitor Takaki. Meu nome é Eric Stanula. É isso aí. E a gente vai para o nosso episódio número 2. Antes de mais nada, queria agradecer todo mundo que de alguma forma ajudou ali no primeiro episódio, seja assistindo, compartilhando, curtindo, salvando, tem um bilhão de coisas para fazer. Então, se você tirou seu tempo para fazer alguma dessas coisas já, é de muita ajuda para a gente, obrigado. E agradecer também a associação que está cedendo aqui o espaço para a gente de novo. Então, muito obrigado, pessoal da Associação Engenheiros Agrônomos do Paraná. E a gente vai apresentar nossos convidados hoje, né? Isso, é com grande prazer hoje que nós temos duas convidadas que entendem muito do agronegócio. Vai ser uma conversa muito bacana. A gente está aqui com a professora Nayara Ribaski. Ela é formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, formada também em Gestão de Pessoas pela Universidade Estácio de Sá, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais da Faculdade da Indústria FIEP. Foi docente da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do programa Startup Garage. E hoje é coordenadora do programa Startup Agro Garage da PUC-PR. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês pelo convite. E eu sou formado no segundo grau, só. Mas beleza. Obrigado, professora. E também a Giovana Kazemirinski, isso aí, que ela é colega da agronomia lá da Federal do Paraná, e além disso ela é integrante da AgrariasTech, integrante e formadora. Tá lá dos primórdios. Fundadora, praticamente. Né? E também estudante na Apple Developer Academy. Yes. Isso aí. Então, obrigado por ter você aqui, Giovana. Muito obrigada pelo convite. Então, nós estamos aqui hoje exatamente para debater um assunto muito importante, não só no agronegócio, mas na atualidade ainda mais, que é a inovação. Né? Existem algumas definições muito simples do que é inovação, por exemplo, um ato de mudar simplesmente, ou a exploração de novas ideias e novos processos. Mas se a gente for mais a fundo, né, a inovação é muito mais que isso. A gente pode analisar a inovação por uma perspectiva da estratégia, que seria a obtenção de uma vantagem competitiva, um grau de novidade, que seria a inovação incremental de produtos ou processos, e do processo, desde a criação até a difusão de uma nova solução, dos tipos de inovação. Ou seja, o que eu quero dizer é que inovação é muito mais, né, um mundo muito maior do que a gente pensa. Então, eu gostaria de começar perguntando o que é a inovação e qual é a importância de debater esse tema. Poxa, é um tema bem importante. Eu vi que você fez a lição de casa, né? Porque falou bem bonitinho as definições. Bom, a inovação é tudo isso que você falou. Só que pensando um pouco mais na inovação mais a fundo, como, por exemplo, o nosso tema é inovação dentro da universidade. A universidade em si, ela precisa se recriar. A profissão de professor, e pensando no ato de ensinar os alunos, é algo muito antigo e pouco se modificou desde os primórdios, com aquela configuração, o professor na frente, os alunos sentados, e é o professor que ensina, e os alunos são os coadjuvantes desse cenário. E isso desde o início. Então, enquanto todas as outras profissões vêm se renovando e se atualizando, o ato acadêmico, né, tá aos poucos agora que vem com essa modificação. Então, falando de inovação, como você bem colocou, é fazer diferente algumas ações, melhorias, e é isso que nós estamos precisando dentro do mundo acadêmico. Bom, eu acredito que inovação, principalmente na nossa área, pensando como engenheiro agrônomo, a gente tem inovação em todos os processos, desde do antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E a gente precisa da inovação, principalmente aqui no Brasil, que vai ser um país que tem a necessidade de produzir até 2050, se não me engano, segundo a FAO, 40% a mais de produção agrícola de alimentos para conseguir abastecer o mundo. Então a gente precisa de inovação em todos os processos da nossa cadeia, para que a gente tenha cada vez mais produtividade, cada vez o uso de recursos de uma forma melhor possível. Não, seguindo, né, o que a Giovana falou, realmente o Brasil ele tem uma história de sucesso na agricultura, né? Contudo, nos últimos 50 anos, saltamos aí em mais de 8 vezes a produtividade, claro, devido a investimentos massivos, né, em tecnologia e ciência, conhecido também com a criação da Embrapa, que é um órgão muito importante e também ressalta, né, a importância do poder público na inovação e no fomento, né, dessas atitudes, dessas medidas inovadoras. Porém, esse avanço, eu acredito que hoje, né, até um tema muito importante, eu acredito que esse avanço não é suficiente,
porque a gente tem outras demandas hoje que não tínhamos 50 anos atrás, ou pelo menos não estava em foco. Hoje são desafios, por exemplo, desafios tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais, né? Está em pauta. E o Brasil, né, existe um índice global de inovação e o Brasil ocupa a posição 62, 62º, e não ocupa nenhuma das 3 primeiras posições da América Latina. Então, o Brasil ele é um país inovador por natureza. O que falta para o Brasil se tornar um país de destaque na inovação mundial? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque embora muitas pessoas achem que nós somos super inovadores, né, mas não, ainda falta alguns degraus a subirem, ainda mais na área do agronegócio. Como a Giovana bem colocou, nós temos que identificar bem as necessidades antes, dentro e após a porteira. No dentro da porteira é onde nós necessitamos de mais tecnologia e inovação, onde estão centrados a maioria dos pequenos produtores. Os produtores rurais, né? Tem pequenos e grandes, mas a maioria é composta por pequenos produtores. E esses não necessariamente acompanham o ritmo de inovação. Já no antes e no depois da porteira, onde estão lá envolvidos os processamentos de alimentos, os fornecedores de insumos, maquinários, eles estão mais voltados para tecnologias e preocupados em acompanhar essa evolução. Mas o coração do agronegócio, que é quem fornece a matéria-prima, ainda não está acompanhando esse ritmo. Mas falando no Brasil como um todo, o agronegócio em si. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do Vale do Silício, né? Isso é uma região lá nos Estados Unidos, onde está se destacando bastante com relação ao desenvolvimento de startups e tudo. Mas aqui no Brasil, nós também temos alguns polos de tecnologia, de inovação, só que nem todo mundo está sabendo disso. Nem todo mundo acompanha as inovações que estão acontecendo. E Curitiba é um desses polos. Tanto é que nós somos chamados de Vale do Pinhão. Justamente, né, é onde nós estamos aqui no momento gravando esse podcast para você aí, não importa em que parte do país você se encontra. Direto do Vale do Pinhão. Exatamente, perfeito. Direto do Vale do Pinhão. Então, por que ganhamos esse título? Justamente porque aqui em Curitiba nós temos 3 grandes instituições que elas trabalham principalmente com a questão de incubação de empresas novas, incubação de startups. Tem algumas outras, mas são 3 principais. Uma é a Agência de Inovação da Federal do Paraná, a Hot Milk da PUC e o C2I, que é do Sistema FIEP. Então são esses 2 grandes polos que estão ali para dar todo esse suporte. Não precisa ser aluno da PUC, aluno da Federal ou funcionário do Sistema FIEP para poder utilizar essa infraestrutura. Desde que você tenha uma ideia que seja audaciosa, que eles considerem que realmente seja algo promissor e você bater na porta lá, olha, quero receber um suporte, então eles vão avaliar a sua ideia e vão ver se eles abraçam você ou não, ou se não, eles encaminham para algum outro andamento. Além de ter essas 3 agências, temos as universidades aqui, temos a Federal, Paraná, a Universidade Federal do Paraná, a PUC, tem a Unicesumar agora que também está crescendo bastante nessa parte de empreendedorismo e suporte aos alunos. Temos empresas muito grandes, startups que estão crescendo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo unicórnio. Sim, unicórnio são as empresas, as startups que foram boladas e em pouco tempo atingiram pelo menos lá um aporte de $1 bilhão, que não reais, né? E aqui em Curitiba nós já temos alguns unicórnios. Um dos nossos unicórnios mais recentes é Ebanks. Ela é uma fintech que trabalha com questão financeira, né? Movimentação de dinheiro online. Mas eu estou fazendo essa contextualização só para vocês saberem que aqui em Curitiba nós somos um grande centro de empreendedorismo. Porém, ainda não está claro um centro de empreendedorismo, vamos dizer assim, voltado para o agronegócio. Porque mesmo hoje, o agronegócio sendo uma das grandes áreas que até sustenta o PIB do Brasil, com todo esse problema de economia que nós estamos passando, ainda é o agronegócio que está segurando as pontas aqui no nosso país. Precisaria ter um suporte maior nesse segmento. Então, as universidades, com o apoio do Sebrae, eles estão começando com pequenos programas a tentar promover mais esse lado. Mas se vocês fizerem uma pesquisa hoje, abram aí o computador ou o celular e joga lá startups no agronegócio.
vocês vão ver que está crescendo bastante o número de startups na nossa área. E a maioria das startups são aplicativos voltados para a gestão da propriedade rural, gestão logística, e que são realmente as necessidades do dentro da porteira, que é para auxiliar o produtor rural na sua produção. Então, assim, falta muito? Falta. Mas não estamos totalmente estagnados. Estamos começando. Vocês estavam... A Giovana estava comentando de dados sobre o agronegócio, e tem um dado novo também, que tem muitos jovens que estão voltando a trabalhar no campo. Esse é um dos dados mais novos, mas não que ele quer voltar a trabalhar no campo para pôr a mão na enxada. Ele quer pôr a mão no drone. Ele quer fazer o controle da produção da onde ele está. Ele está trazendo a tecnologia para dentro da fazenda. Então, está acontecendo agora uma mudança desse segmento, onde os mais novos, que estão tendo essa oportunidade dentro das universidades de conhecer novas tecnologias, de levar essas tecnologias, essas inovações para dentro das fazendas. Seria um êxodo urbano? Praticamente. É o inverso de que acontecia um tempo atrás, né? O êxodo rural, todo mundo querendo ir para a cidade, mas os profissionais que estão atuando na área de agronegócios em si, não só agronomia, eles estão migrando. Tem outras coisas associadas a isso também, como a questão da pandemia, muitas pessoas vendo que querem qualidade de vida, e daí eles começam a associar para esse fator do êxodo urbano, né? Para poder voltar para as fazendas e achar um outro jeito de ganhar dinheiro lá. Nesse mesmo relatório que ele fala sobre os dados dos alunos recém-formados, né? Voltando para a fazenda, ele também mostra um comparativo salarial, que antigamente dizia que as pessoas que trabalhavam no campo ganhavam menos do que na cidade, por isso acontecia o êxodo. Hoje não. Já está equiparado os salários e dependendo da tua especialidade, no caso com a introdução de tecnologias, você pode vir a ganhar muito mais. Colocar que de fato a gente está, ainda tem muito a melhorar, mas você vê uma ascendência do nosso país, assim, em termos de inovação em geral, até fugindo do nicho especificamente do agronegócio. Seria isso? Sim, estamos caminhando para isso, porque... Desculpe, perdão da palavra. Quando a água bate na bunda, né? O indivíduo aprende a nadar. E é isso que a gente está acontecendo. Claro, né? E é isso que está acontecendo agora. Ficou, como você falou, claro, ficou muito mais claro agora com a pandemia. Porque muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram que se reinventar para conseguir se manter ali no mercado. Então, eles foram forçados a introduzir inovação aonde precisava muito tempo e não tinha. Então, assim... Sim, né? Estamos tendo essa melhoria, em muitos casos, porque fomos forçados para sobreviver no mercado em que nos encontramos. Antes tarde do que nunca, né? Nada como... se não aprende por bem, aprende por mal, né? Todo mundo sabe. E é um movimento, eu acredito que é quase irreversível, né? Não sei o que a Giovana pensa, mas eu acredito que a tecnificação do campo é algo que veio, está vindo cada vez mais forte. E como a professora falou, quando a água bate na bunda, né? Ou camarão que não nada, onda leva. Então, queria a opinião da Giovana também, o que ela pensa. Com certeza, né? A gente vê a entrada da tecnologia no campo como algo permanente. É impossível que alguém volte a pegar numa enxada se tem um trator. Se a pessoa tem a condição de pegar um trator, por mais que exista um gap de tecnologia entre o entendimento do produtor rural em relação àquela tecnologia integrada dentro de um trator, por exemplo, foi isso que a gente viu na Agrariastec fazendo uma pesquisa. De toda a tecnologia que tem num trator, 20% é usada. Então, peraí, 80% ali, o que acontece? Qual que é esse meio de comunicação que as empresas estão tendo com a tecnologia com o produtor rural? Mas é impossível que alguém volte a pegar numa enxada se tem a possibilidade de pegar uma coisa que facilite. Além disso, a gente tem as tendências de mercado, né? Cada vez mais o consumidor preocupado tanto com a questão de sustentabilidade, com a questão de rastreabilidade, de querer saber de onde veio aquele produto. A gente vê muito o mercado europeu cobrando do Brasil medidas de sustentabilidade, o que a gente está fazendo. E a inovação, a tecnologia veio com isso. Hoje a gente tem monitoramento via satélite do que está acontecendo no campo, se está sendo desmatada aquela área, se não está. E tudo isso veio para ficar além disso, veio para evoluir. A gente fala hoje de trator
trator autônomo. Claro que essa realidade está bem distante do que a gente vive aqui no Brasil, sabendo dessa quantidade. Nós temos uma grande quantidade de produtores, de pequenos produtores de agricultura familiar, se não me engano, 77% dos produtores aqui no Brasil. Então, a gente ainda tem esse gap de necessidade de evolução no campo, de apresentação de novas tecnologias, mas a gente não está tão longe disso quanto a gente esperava há muito tempo atrás. Sim. E, Vitor, sobre esse assunto do mercado de trabalho, né? Hoje a gente vive num ambiente dinâmico, cada vez mais desafiador. E o mercado de trabalho exige também do profissional, contudo de quem está se formando, também um perfil diferenciado, né? Um perfil inovador, empreendedor. E saiu até uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, né? Que grande parte das empresas entrevistadas apontou exatamente soluções inovadoras como fundamentais para minimizar os prejuízos econômicos e sociais da pandemia, né? Então, a inovação já é um pré-requisito. Né? Porque a inovação é uma coisa muito positiva. A gente escuta a palavra inovação e já fica feliz, né? Uma coisa nova, a gente já lê uma coisa melhor vai dar resultado melhor, tudo vai ser melhor. Mas tem o outro lado, que é a exigência também cada vez maior da parte dos profissionais e também que nem a gente estava comentando, né, de que tem um êxodo urbano acontecendo. Por outro lado também é mais gente vindo trabalhar no setor agrícola de forma geral, que é ótimo para o setor, mas cada vez mais competitivo, gente cada vez mais qualificada. Mais qualificada, né? Porque é um negócio que brilha os olhos, né? Se está gerando interesse, seja pela qualidade de vida, pelo dinheiro que movimenta, um setor absurdo, né? É absurdo tanto dinheiro que movimenta. Então, brilha os olhos das pessoas e torna exatamente mais dinâmico, mais competitivo, mais difícil. Na opinião de vocês, assim, os profissionais vamos colocar aqui da agronomia, porque a gente está aqui, mas, enfim, engenheiros florestais, agrônomos, veterinários, zootecnistas, vamos fechar nesse Ciências agrárias. Ciências agrárias, né? Só para não expandir muito. Mas, tipo, estão ali no nível que deveriam estar, tá acontecendo uma coisa de a gente estar ficando para trás, ou são os mais jovens que estão empurrando essa barreira de volta para frente. Como é que é a leitura que vocês fazem, assim? Opa, sem começar, Ju. Sem ordem. Eu acredito que todo mundo está procurando outras coisas. Todo mundo sabe que a tecnologia veio para ficar e que você precisa se atualizar. Pelo menos a nossa geração veio isso muito forte. Vai lá, vai ver uma capacitação de uso de drone, vai ver quanto a galera que está lá. É gente nova, gente que está na universidade, ou que está terminando, ou que entrou no mercado agora. Pessoas que estão realmente se capacitando para ir atrás desse conhecimento técnico. Mas eu acredito que a universidade ainda tem um gap muito grande de tecnologia. A gente vê isso lá, falando da agronomia UFPR. Claro que não são todos os professores, mas a gente vê uma falta de atualização em relação pelo menos, ao uso de software. Por que eu tenho que fazer esse desenho na mão se eu posso usar um AutoCAD? Por que eu tenho que fazer tal coisa assim se tem um software? Por que a gente não aprende o uso desse software, sabendo que a tecnologia é uma coisa essencial hoje? Por mais que a teoria seja muito importante, é totalmente importante saber fazer tudo na mão, mas a tecnologia veio para ficar e a gente precisa ter essas ferramentas, que não passam de ferramentas. Tudo que a gente tem, desde a utilização de drones, desde de tratores maravilhosos, tudo isso veio como uma ferramenta. O conhecimento técnico do engenheiro agrônomo ou de qualquer outro profissional das áreas agrárias, ele prevalece em torno de tudo isso. Porque não adianta você ter uma Ferrari na garagem se você não tem carteira. Sim. Adianta? Brincadeira. Então você acha que mas você tem que pôr a gasolina na tua Ferrari, né? Então você diria que assim, até é um pouco obsoleto, assim, em alguns sentidos, o que a gente deixa de aprender na faculdade, o que a gente aprende poderia ser substituído por coisas mais novas, isso? Acho que obsoleto não seria muito bem a palavra, mas eu acho que o que a gente aprende é muito teórico. E o que a gente vê trabalhando, eu vi muito isso. Eu vi um gap muito grande de tecnologia, de software, de saber mexer naquilo. Então, eu acho que é isso que acontece. Uhum. Mas, e professora, como que então o recém-formado, esse profissional, como que ele se adapta a esse mercado? E cada vez mais exigente. Ou o graduando, né? O graduando, como que ele se adapta a isso? Vou voltar um pouco atrás para poder chegar na tua resposta, né? Que a pergunta inicial era: como é que estão hoje os alunos das ciências agrárias com relação a esses conhecimentos, né?
Realmente existe uma diferença entre instituições. Tem algumas instituições que são mais tradicionais, que está bem relacionado com o que a Giovana bem pontuou, né? Então, ainda relutantes à introdução de novas tecnologias em determinados segmentos, e outras instituições que já veem isso como oportunidade. Em geral, as universidades particulares, eles investem muito mais em tecnologia, porque universidades particulares é a mesma coisa que um mercado econômico de concorrência perfeita, né? Eles têm que pegar no laço o aluno para poder fazer lá, então eles têm que oferecer diferenciais. E quando tem concorrentes, aí sim você se força a criar coisas novas e com isso vai aumentando o nível de inovações, tecnologias que podem ser ofertadas a esses alunos. No entanto, o SEBRAE, que é um órgão do governo, ele já vem acompanhando o Brasil como um todo, não necessariamente apenas o segmento de ciências agrárias, que ele precisa auxiliar os pequenos e médios empresários a desenvolver melhor novos empreendimentos. Alguns anos atrás, a maioria das pessoas empregadas, eles eram empregados em grandes empresas com um número muito grande de funcionários, e aí estava ali a maior parte dos CLTs, né, com carteira assinada. Hoje em dia, não. Praticamente 99% da população brasileira está empregada com carteira de trabalho em micro, pequenas e até médias empresas. Então, inverteu bastante esse papel. Só que bem nas micro e pequenas empresas é onde tem o maior número de empresas que vêm a falir, que vêm a fechar. Então, o governo em si, ele não gostaria de ver um número de empresas fechando. Porque no momento que uma empresa fecha, aqueles profissionais que estavam atuando naquelas empresas vão para o mercado de trabalho. Ou melhor, deixam o mercado de trabalho e daí vão requerer seguro-desemprego. Então, em vez de eles estarem empregados pagando seus impostos, acontece o inverso, é o governo que tem que desembolsar para sustentar esse pessoal. Então, pensando em toda essa estratégia, tem muito mais coisas envolvidas, né? Mas pensando nisso, o governo resolveu, dentro do SEBRAE, criar um dispositivo para auxiliar os micro e pequenos empresários. E foi aí que nasceu o SEBRAE, né? Esse é o propósito dele. Na medida que eles foram capacitando os micro e pequenos empresários, eles começaram a perceber que muitos desses empresários eram pessoas recém-formadas, já com uma graduação, e não tinham noção nenhuma de empreendedorismo e inovação dentro da faculdade. Né? Porque, eu sou ótimo agrônoma, vou abrir aqui meu negócio de consultoria, mas não aprendi isso no meu curso em como abrir uma empresa de consultoria. Não aprendi como lidar com clientes. Eu apenas sei muito bem a minha hard skills, meu conhecimento técnico. Mas não desenvolvi nada no meu lado mais emocional, meu lado de liderança, meu lado empreendedor. Eu não sei nada porque não fui treinado. Até financeiro, né, professor? Exato, dependendo do curso não tem. E isso o SEBRAE começou a reparar. Então, para facilitar vamos dizer assim, o trabalho do SEBRAE, já que o trabalho dele é dar apoio às micro e pequenas empresas, então eles resolveram fazer programas associados com as universidades. Porque sabendo que tem muitos cursos que não têm esse viés, né, como já foi mencionado anteriormente, então eles começaram a desenvolver programas para fornecer essa base, ou pelo menos estimular aqueles que têm o interesse, porque nem todo mundo tem interesse de abrir um negócio, lógico, né? Cada um pensa de um jeito diferente, não é que vamos falar de empreendedorismo, todo mundo vai sair abrindo o negócio, não é isso, mas você pode empreender também dentro do trabalho em que você está, porque empreender, associado quase com inovação, é você fazer algo diferente do que os demais já fazem. Você pode otimizar o que você já vem fazendo hoje dentro da sua própria empresa, né, como funcionário. Então, aí surgiu alguns programas de empreendedorismo dentro das universidades. Então, veja, não foi algo que a universidade queria. Como a Giovana bem colocou, tem um gap, né, entre você sair do mercado, sair da faculdade e ir para o mercado e você realmente ter as habilidades que o mercado quer. Vocês dois antes estavam falando o que o mercado quer hoje. Ele não quer simplesmente um profissional que saiba exatamente apenas a parte técnica. Ele quer também que você tenha os conhecimentos, as soft skills, que são os conhecimentos agregados
o empreendedorismo, inovação, ser líder, boa oratória, entre várias outras habilidades. Muitas vezes as pessoas são contratadas pelo seu currículo, pelas hard skills e são demitidas por causa da ausência das suas soft skills, porque você não sabe lidar com as pessoas ou trabalhar em equipe. Sim. Então, o Sebrae, né, o governo, pensando toda essa estratégia, né, porque era um gasto enorme tentar auxiliar as micro e pequenas empresas, eles, vamos atuar já dentro das graduações, independente do curso. Vamos atuar dentro das graduações para poder fortalecer esses indivíduos. Então, o Sebrae, já desde 2000, tem esse programa, veja, faz muito tempo. Talvez alguns que estão ouvindo aqui nem eram nascidos ainda, né? Mas em 2000 já tinha o programa do Sebrae para tentar fortalecer o empreendedorismo dentro das universidades. Veja, faz muito tempo isso e nem todo mundo sabia disso. Tá? Porque nem todo mundo se interessava, porque é algo do governo, então tá, né? Não dava tanta credibilidade como hoje se vê necessário. Tanto é que quando eu estava na graduação, eu participei de programas do Sebrae para desenvolver o lado empreendedor. Isso foi lá em 2003, 2004, né? Faz tempo pra caramba, mas e era super bacana. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesses programas desde a minha graduação. Outro motivo também, mas esse é mais pessoal, né? Já envolvendo a minha vida aqui com as respostas que eu estou dando para vocês. A minha graduação foi uma graduação sanduíche. Eu fiz um pouco aqui no Brasil e outro tanto na Alemanha, em Freiburg. E quando eu fui para a Alemanha, o método de ensino era muito diferente do que era aqui no Brasil. Assim, era algo muito mais dinâmico, era algo muito mais mão na massa. E como a gente estava conversando um pouco antes, não tinha aquele sistema de o aluno é apenas mais uma pessoa ali na sala, porque quem é o protagonista é o professor. Não, isso já era invertido há muito tempo. E eu ficava, poxa, né, super legal. Voltei para o Brasil para terminar a graduação e de novo aquelas aulas, né, maçantes, né? O professor lá fica quieto lá, olhando, copiando as transparências, né? Não era nem a apresentação em PowerPoint, enquanto lá já usava, né? Pelo menos o PowerPoint a gente aqui nas transparências. E, poxa, que difícil aprender assim, né? Nem um pouco estimulante, e eu sempre pus para mim, se um dia eu virasse professora, eu não faria do jeito como foi no passado. Eu tentaria fazer algo mais dinâmico e diferente, como eu tive a oportunidade de ter. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade que eu tive, mas tentar puxar as minhas experiências boas e colocar em prática. Então, assim, voltando, né, falar do Sebrae, eu atuei na graduação, participei de programas. Depois, quando eu comecei a atuar na área acadêmica, eu comecei a tentar puxar de volta o Sebrae para dentro das instituições em que eu atuava. Porque eu já sabia dos programas que eles possuem para tentar auxiliar. E tem um dos programas do Sebrae, ele foi se modificando, lógico que era 2000, já estamos em 2021, né? Faz 21 anos, e eles também vão se inovando nos métodos de como ensinar empreendedorismo para os alunos da graduação. E teve um período, acho que foi lá por 2012 mais ou menos, eles tinham um programa de treinar as habilidades empreendedoras, as soft skills dos estudantes através de jogos. Eram jogos virtuais, os alunos se inscreviam e daí eles tinham que jogar. Cada joguinho treinava uma habilidade, uma soft skills. E no momento que você jogava, você ganhava pontos e o aluno que fizesse mais pontos ganharia um prêmio, né? Tinha a separação estadual e depois a nível nacional. E tinha uma premiação para professores também, que eu acabei sendo premiada por 3 anos consecutivos por estar atuando com esses alunos e propondo, né, a participação deles nesse programa. Hoje, esse programa, nessa estrutura, se modificou e hoje ele tem vários outros segmentos e um deles se chama Garage, que é você pegar os alunos de academia, acadêmicos em geral, que têm a ideia de abrir um novo negócio, escreve esses alunos dentro do Garage e com o apoio de alguns consultores do Sebrae, vocês vão tendo aulas e orientações de como abrir o seu negócio. Só que assim, o
O Sebrae, ele não é específico na nossa área, né? Ciências agrárias. É um negócio, assim, muito amplo. Então, na primeira rodada que nós fizemos, e a oportunidade que tivemos foi aqui na Federal do Paraná, com a primeira versão do Garage genérico. Genérico, eu digo, não específico na nossa área. Eu já comecei a discutir com o pessoal do Sebrae. Não, eu não quero um genérico, porque não atende nossa necessidade. Porque o produtor, ele não tem entradas mensais, como a maioria dos negócios. Porque às vezes você olha um plano de negócio, você vê algumas orientações, vê algum material lá, vamos montar um fluxo de caixa. Aí tem lá bem bonitinho, dinheiro caindo todo mês e dinheiro saindo todo mês. Não, na área agronômica não é assim que funciona. E essa não é a nossa realidade. Então, já que nós vamos fazer um garage... E o perfil também das pessoas é muito diferente, né? Várias coisas não conversam. Exato, só que assim, lá dentro do Sebrae, eles... É um pacotão genérico, né? Eles não têm... Eu falei, olha, quero algo específico para o agronegócio. Eu não quero um pacote genérico. Então, nós tínhamos combinado que na Federal do Paraná, isso foi em 2019, na negociação, que teríamos um garage específico para o agronegócio e um garage genérico, né? Ia ser separado. Ia começar em 2020, em março, quando começou a pandemia, né? Já estava tudo assim. E então, eu ia coordenar o Garage Agro e o coordenador do Centro de Inovação da Universidade Federal ia coordenar o outro Garage genérico. Falei, não, vamos juntar tudo e ver o que dá. E no fim deu super certo. Só que assim, foram pequenas adaptações. Nós fizemos 2 edições que foram bem interessantes. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aqui em Curitiba, na Rede Globo, que é a chamada a filial RPC, afiliada RPC, está acontecendo um programa chamado Rocket. Vocês já ouviram falar isso aí? Já. Esse Rocket, ele você já viu aquele programa do Roberto Justus, que era o Aprendiz? É uma pegada parecida, sabe? Uma pegada parecida, só que com pessoas que estão abrindo novos empreendimentos, novas startups. O Donald Trump brasileiro. Mas o Rocket não é um pouco mais, bem mais light, né? Mas a intenção é participantes com ideias inovadoras estão lá participando do programa e tem tarefas e tal, vão sendo eliminados. E na edição desse ano do Rocket, eles têm um segmento de agro. Nós temos 2 equipes que estão participando dentro do Rocket, um no agro e o outro na parte de gestão, que passaram pelo Garage da Federal do Paraná. E estão como finalistas. As 2 equipes. Que legal. A equipe na parte de gestão, ele está trabalhando a questão do gerenciamento a logística de produtos, e que está no específico do agro, eles estão trabalhando com agricultura urbana. Nossa, né? que legal. Na verdade, para trabalhar com vasos, fazer produção dentro de casa, indoor. Então, assim, isso são resultados de pouco tempo, né? Praticamente 2 edições de um Garage na Federal do Paraná, 1 ano, e que já estamos vendo alguns resultados do que foram já colhidos. Lógico, é um serviço pequeno, né? Começa assim, não tá todo mundo, né, conquistando o mercado e tal. A Giovana também participou de alguns programas, já participou de Hackathon, então ela tem uma experiência bacana que ela pode compartilhar aqui conosco também. Mas a gente estava falando sobre a questão da inovação dentro das academias. Então, acontece, mas ainda é um movimento formiguinha. Porque tem um programa, mas nem todo mundo se interessa, às vezes não está bem alinhado com o que quer, mas está acontecendo devagar, mas está indo, sabe? Diferente do que já foi no passado. Só que, para que um aluno realmente tenha a formação, que ele se enquadre para o que o mercado de trabalho quer hoje, para que ele faça esse gap diminuir, não vou dizer sumir, mas que faça esse gap diminuir, depende muito dele, do aluno, buscar esses programas que estão disponíveis. E muitos deles não têm custo nenhum. Assim como a participação no Agrárias Tech, né? Sim, com certeza. Sim. Então, já fica aqui, alô galera do Rocket, se quiser vir conversar com a gente aqui, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. E já que você comentou, professora, realmente, né, nesses últimos anos teve alguns hackathons ali que o pessoal da Federal participou, o Marco que está ali atrás no computador, vocês não estão vendo, participou, Eric também, inclusive. Participei. Esqueci.
E a Giovana, quer contar um pouco, sim, desde a sua experiência, como é que foi o projeto que você desenvolveu e até, assim, por que foi importante, o que você achou? Comentar rapidamente também o que é um hackathon, né, para o pessoal que está ouvindo. Importantíssimo. Isso. O que seria? Certo. Então, um hackathon é uma maratona tecnológica que tem uma duração super curta, que traz integração entre grupos de diferentes, de pessoas de diferentes áreas da tecnologia ou de uma área específica que possam resolver um problema. Eu participei de alguns hackathons, né? O primeiro hackathon que eu participei estava tremendo igual uma vara verde, para vocês terem uma noção. Foi o Agro Hackathon, acho que 2019. Foi com o tema de seguro rural. A gente estava numa equipe que tinha 3 agrônomos, 2 engenheiros eletricistas e uma engenheira florestal. Então, poxa, e aí, o que essa galera diversificada vai fazer aqui? Então, a gente acabou desenvolvendo um app para ajudar na gestão de risco rural, a questão de seguro, previsão do tempo, enfim. E dessa conversa com gente totalmente diferente, com gente com know-how diferente, saiu uma coisa maravilhosa que ganhou o 2º lugar. Depois eu participei do Pense Agro, que a gente ganhou em 1º lugar, foi um hackathon super rápido também, um final de semana, foi online, péssima coisa, essas coisas online, hackathon tem que ser presencial. E a gente juntou gente totalmente diferente, pessoas que eu não conhecia, programador, design, engenheiro eletricista, técnico de energias renováveis e uma agrônoma. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente trouxe uma solução para a questão de energia, geração de energia na produção da bovinocultura de leite. Então a gente pensou, o que a gente pode fazer para o produtor ter uma maior rentabilidade, não ter problemas de perda de energia. A gente sabe que a energia aqui no Brasil não tem a melhor qualidade no mundo, a gente sabe que falta energia no campo, a gente sabe que na produção de leite a gente precisa de energia para não se estragar o leite, para a gente ter um manejo mais correto das vaquinhas, enfim. Então a gente terminou fazendo um tapete de piezoeletricidade, que é um nome que eu não conhecia, se não fosse o pessoal da engenharia elétrica falar, olha, existe esse negócio. Como é que é o nome? Desculpa. Piezoeletricidade. E é um tapete onde a vaca pisa e faz energia, basicamente. Então eu acredito que os hackathons são ótimas formas de integrar gente de outros cursos, gente com outra mentalidade, com outro background, que possa trazer palavras, coisas que a gente liga e pensa, olha, isso daqui, existe esse problema no agro. Nós, como os profissionais das agrárias, a gente tem que identificar problemas e levar para pessoas, ou nos capacitarmos da melhor forma possível, ou levar para pessoas que já entendem desse assunto para trazer soluções. E os hackathons são uma ótima porta de entrada para isso. Além dessa questão técnica, a gente tem essa questão de trazer um pitch aí, como que eu vou vender minha ideia? Esse problema realmente existe? Então a gente tem que saber sobre se o problema existe, se a minha solução está resolvendo um problema ou se a minha solução é um passo de um enfeite que eu fiz. Além, no Garage, eu participei do Garage, a primeira edição do Garage, a gente pegou o projeto do Agro Hackathon, que era um app de gestão de risco, a gente acabou pivotando e foi para outro tema, que foi uma Unibed de pets para animais. Então, no Garage, a gente aprendeu não só essa questão de empreendedorismo, de conseguir vender o nosso negócio, de saber fazer um mapa de empatia, mas a gente aprendeu a lidar com clientes, ver quais são as necessidades, ver quais são os problemas que eles têm, como que a gente fala, como a gente se comunica. Eu acho que isso é essencial para o que a gente está construindo hoje, como esses profissionais que estão saindo para o mercado, eles precisam não só cuidar do negócio deles, mas eles precisam cuidar do negócio de uma empresa. Então, eu vi esses dias um podcast de alguém falando que quando você é um assalariado que trabalha para uma empresa, o teu único cliente é o teu chefe. Então, você precisa conseguir agradar esse cara e resolver os problemas que ele enfrenta para você se manter. No empreendedorismo, a gente vê que quando você não é um cara assalariado, a gente vê que tem que ter sempre inovação, tem que estar sempre correndo atrás daqueles problemas e das soluções. E o Agrárias Tech veio como uma das soluções que a gente poderia ver para os estudantes das agrárias que têm interesse em começar a inovar, em começar a desenvolver projetos, em realmente se integrar com essa parte de inovação, tecnologia e colocar a mesma mão na massa. Então, a Agrárias Tech foi uma proposta que a gente trouxe
junto com o professor Gilson, com o Bruno, com uma galera, para realmente colocar a mão na massa e vamos resolver o problema. Legal. Essa questão do hackathon, o Marcos que está ali atrás, o Marco, a gente participou de alguns hackathons, comeu muito cachorro-quente já de madrugada. Hackathon é muito interessante, que volta, né, professor, quem estava conversando, das soft skills, o conflito, em questão de 24 horas, 48, briga se acerta, são pessoas que você não conhece, que você tem que achar uma solução em comum. Então, muito bacana mesmo essa questão do hackathon. Isso, só comentando ali que a gente fala, né, que tem que cuidar do negócio, às vezes do próprio negócio, às vezes do cara, e às vezes ele tem, e às vezes não, sempre ele tem que cuidar do negócio que é ele mesmo, a pessoa, o profissional, né, que às vezes a pessoa, de novo, tem a hard skill, que o professor comentou, conhecimento técnico, fez as matérias, tirou 10 em tudo, nossa, que coisa boa. E o cara não sabe se vender, o cara não sabe se afirmar, não sabe se dar com uma equipe, exatamente, né? E volta amarrando tudo isso que a gente tá falando, né? Que, em primeiro lugar, o hackathon, né? A inovação, porque, que nem já comentou, né? Tá com gente completamente diferente, que tem, uma vivência completamente diferente. Então, a inovação, acho que ela é quase um resultado natural da simples interação. Você tem aí a questão empreendedora, que é o pensamento de inovar, não vou inovar por inovar, né? Ganhar dinheiro. Vou criar um balde sem alça, vai ser muito inovador, mas não vai servir para nada. Sim, exatamente. Quer deixar uma bacia já, né? Já criaram. Já criaram, né? Já criaram. Cancelar minha patente. Mas o que eu vou querer? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer com isso? E aí, por fim, soft skill, né? Então, realmente, já fica aí a dica para quem estiver ouvindo a gente. Busque Garage, UFPR, PUC-PR, né? Também. E eventos de hackathon, seja da área agronômica, né? Não sei se a gente não sabe quem está ouvindo. Das ciências agrárias ou de qualquer outra área. De outra área também, sim, né? Enfim. Eu acho que a gente podia aproveitar que a gente está falando assim dessas iniciativas e falar sobre o Agrariatec. Isso. O Agrariatec, na verdade, assim, as grandes empresas, né, muitas vezes elas têm um departamento inteiro destinado à inovação, a empreendedorismo, mas eu acredito que é muito importante também a ligação dessas empresas com outros setores, né, outros departamentos, outras instituições como a universidade, outros grupos de inovação, né, porque na verdade assim, não existe inovação sem diversidade, né? Eu penso isso, eu defendo que a inovação é muito difícil de acontecer se não tiver essa diversidade. Então, qual é o papel do Agrariatec nesse contexto de diversidade e de interação, né, do mercado com a academia? Bom, primeiro a Agrariatec nasceu de uma iniciativa de estudante. Então, imagina, a galera do primeiro período, a galera do último período, todo mundo junto falando, beleza, vamos inovar. A primeira coisa que a gente pensou na Agrariatec foi, e aí, como que a gente consegue entender os problemas que existem e a gente consegue resolver esses problemas. Além disso, a gente pensou, beleza, existem diversas empresas no ramo do agro. Como que a gente que está numa universidade se conecta com essas empresas? Como que a gente entende quais são os gaps que eles têm? Então, o Agrariatec nasceu mesmo de uma vontade de inovar e de conseguir fazer essa junção entre uma coisa que a gente vê na academia, que é, beleza, olha quanta matéria a gente tem aqui, e aí, o que a gente faz com tudo isso? Vamos transformar em algo legal, vamos transformar em algo necessário. Então, acho que foi isso que aconteceu com a gente. Sim, e muito interessante essa questão. A Thaís, que também aqui está aqui atrás, está ajudando a gente na parte técnica. Ela mal pisou na universidade e já procurou a Agrariatec também. Então, eu acho que parte muito também do interesse, né, do aluno, como a professora falou, buscar iniciativas fora da universidade, buscar essas atitudes, né, esses grupos de inovação ou de qualquer outra área de interesse, né? Sair um pouco da universidade. Né? Sim. Talvez o que fique de tudo isso que a gente está conversando que seja mais triste, sim, triste entre aspas, mas é que você tem que dar conta o aluno hoje em dia, né, enfim, o profissional em formação, né, não é nem chamar de aluno, o profissional em formação, ele tem que dar conta da matéria dele, tem que dar conta daí, a matéria não é suficiente só, tem que ter uma soft skill, então ele vai ter que buscar um ambiente que vai propiciar esse desenvolvimento, né, seja o Agrariatec, enfim, sei lá, um estágio, várias coisas podem operar nesse sentido. Às vezes se atualizar nas plataformas que nem sempre são as que a gente está aprendendo dentro da faculdade.
enfim, reforça, né, que tá cada vez mais complicado, né, tá cada vez mais difícil, assim. Mas isso é o mercado de trabalho hoje, né? Vocês estão dando a visão acadêmica, mas o mercado de trabalho é assim. Não é que tem muitas pessoas que acham que vou só fazer a graduação, pronto, nunca mais vou estudar na vida. Gente, mera ilusão. Se você quiser continuar sendo um bom profissional, atuante na tua área de mercado, você constantemente precisa se atualizar e fazer cursos de especialização e buscar informação, porque se você não fizer isso, logo sai alguém recém-formado com uma bagagem muito maior que a tua e você sim fica obsoleto no mercado. Então, eu vejo que tudo isso que você estava falando agora já é quase um preparatório para ir para o mercado de trabalho. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você vai ter que fazer isso. É difícil? Porque ninguém fala para você que além das suas disciplinas, você tem que trabalhar outras coisas. Agora que isso está sendo mencionado, agora que está sendo falado a questão de você trabalhar sua inteligência emocional. Quem falava sobre inteligência emocional? Que coisa, ou emocional ou inteligência, como se coisas fossem diferentes, né? E agora estão as duas palavras que se completam. Então, está surgindo muitas coisas que o mercado requer e para conseguirmos uma boa colocação no mercado, precisamos estar acompanhando tudo isso. Essa tendência de evoluir a questão emocional, a pandemia, ela teve alguma influência nisso? Os alunos, ou até os profissionais, né, tiveram que ir para casa trabalhar, né? Isso tem um impacto também? Como vai ser essa retomada? Como que a gente já pode ir trabalhando isso? Olha só, acho que a Giovana mencionou na fala dela que tem muitas tecnologias que chegaram para ficar. E a pandemia, ela só acelerou algumas coisas que demoraram para chegar. No caso da pandemia em si, muitas pessoas trabalhando em casa, pensando no lado acadêmico. Muitos profissionais dando aula, né? Muitos alunos tendo aula dentro das suas casas, o professor na sua casa e continuando. Lógico, existem professores que conseguem se adaptar muito melhor a tecnologias do que outros. Em universidades particulares, as aulas remotas começaram no primeiro dia quando começou a pandemia. Porque as universidades particulares já estavam preparadas para esse tipo de situação. Os professores já tinham recebido treinamento de como dar uma aula virtual, mesmo nunca nem imaginando que ia acontecer uma pandemia na vida. Diferente, por exemplo, de uma Universidade Federal do Paraná, onde nenhum professor recebeu treinamento e, de repente, eles se viram ali numa situação que precisava dar aulas. Então, não tinha nem infraestrutura, né, na verdade. Não, exatamente. Mas a pergunta e essa pandemia, né? O que ela modificou com tudo isso? Bom, ela introduziu já previamente algumas coisas que já estavam acontecendo, só que foi de supetão. Dia 19 de março de 2020 começou a pandemia, né? Isolamento social em Curitiba. E a partir dali, todo mundo agora em casa e não tem mais aula presencial e atividades presenciais. Com isso, as pessoas tiveram que se reinventar. No caso de aulas remotas, já era algo que já estava previsto. Aulas remotas, reuniões, atividades em si, só acelerou esse tipo de introdução. Como, por exemplo, vou dar o exemplo do Garage, o programa Garage, que é 100% remoto. Na edição que eu estou coordenando na PUC, que é totalmente voltada para o agronegócio, fizemos uma boa modificação na estrutura do Garage, temos alunos do Brasil todo participando do Garage. Não só Curitiba. Tem gente de Toledo, tem gente de Salvador, os próprios consultores do Sebrae, nenhum é de Curitiba. Isso nos dá uma riqueza enorme para troca de informações. Como é que está o mercado aí na Bahia, na área de agronegócio? Como é que está a situação em Toledo? E assim, rapidíssimo, numa reunião, num bate-papo, você já se atualiza e já sabe o que está acontecendo. Isso são algumas das vantagens que a pandemia nos trouxe por conta da tecnologia. E com certeza, né, já estamos quase no final da pandemia, se Deus quiser, né? Mas algumas coisas vão ficar. Não vai ser extinto. Sim. Por exemplo, o programa Garage, nós estamos idealizando que a próxima versão continue remota, para que a gente possa atingir justamente pessoas de várias regiões, para poder enriquecer.
Na segunda edição do Garage na Federal do Paraná, nós tínhamos alunos internacionais. Tínhamos alunos que participavam do Garage, que um era da Irlanda e outro era da Alemanha. Quando que a gente ia poder fazer um negócio desse se fosse presencial só em Curitiba? Onde cada um deles contribuindo com a realidade europeia, podendo fazer esse confronto de informações. Veja uma riqueza que é possível. Em segundos eu vou ligar aqui meu celular e fazer uma aulinha e já pega tudo isso. Sobre algumas empresas, pelo menos no setor florestal, tem algumas empresas grandes que são sediadas aqui em Curitiba, em que eles tomavam conta de 2 andares de prédios inteiros, de um prédio, 2 andares inteiros com seus funcionários. Começou a pandemia, todo mundo foi trabalhar online e eles viram que não caiu a produtividade. Pelo contrário, a produtividade aumentou. Então, o que eles fizeram? Já avisaram os funcionários, acabando a pandemia, continua trabalhando em casa. Já entreguei até um dos andares lá e o andar que ficou, a gente faz a rotação para que pelo menos uma vez por semana a gente veja a cara de vocês, né? Ver como é que tá, uma conversa, algum tipo de alinhamento presencial. Mas, assim, são coisas que a pandemia trouxe já para ficar. Não é Até algo o Banco do Brasil fez isso, né? Que não é nenhuma startup, nenhuma assim, muito inovadora, também viu esse mesmo resultado, né? Fez a mesma coisa. Então já era algo que estava caminhando, só que a pandemia veio só para forçar e fazer com que já chegue agora. E com isso também, né? Você falou do Banco do Brasil, mas nós temos várias startups na área de serviços. A entrega de comida é o que mais saiu ganhando dinheiro. Deliveries e independente do tipo de setor, se é alimentício, documentos ou o que for, né? Sim. Perfeito. E para quem está acompanhando, que quiser se informar mais, quiser acompanhar, por exemplo, o trabalho da professora Agrarias Tech, como que eles podem entrar em contato? Quais são as redes sociais? Como que eles encontram vocês? Certo. Em relação a Agrarias Tech, vocês encontram eles no LinkedIn e no Instagram com @agrariastech. Vocês também me encontram no Instagram como Geo Kazimierski, o Kazimierski eu tenho certeza que muita gente não vai conseguir escrever, mas tenta lá. A gente vai deixar aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil. Arrasta pra cima. Ótimo. Para mim também, vocês podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram. Nayara com Y Ribaski, R-I-B-A-S-K-I. No Instagram, eu acho que é esse o nome também. Nayara Ribaski, eu já não me recordo, mas é só tá por lá. Também estou com um programa novo lá no Instagram de Siga Dicas da Nay. Então, sempre quando tem alguma novidade de empreendedorismo, alguma coisa diferente, eu estou colocando lá, todos relacionados à inovação e atualizações, tá? Não específico só de agro, tá? Ciências agrárias, mas inovações em gerais. Então, estou colocando lá. Pode seguir. Opa, então eu vou seguir lá. E também, só para mencionar, o pessoal da cooperativa, também não deixa de ser parceiro nosso, Copagrárias UFPR. Copagrárias UFPR. Isso aí, tá aí embaixo, né? Isso, a gente vai deixar todos... Seja lá onde estiver ouvindo, tá aí embaixo. Isso, a gente vai deixar todos esses arrobas, todos esses perfis aqui embaixo, para vocês estarem visualizando. Peço que sigam, confiram o trabalho desse pessoal. E também reforço, agradecer o espaço da Associação dos Engenheiros Agrônomos, da cooperativa, do Agrarias Tech, todos esses parceiros que tornaram isso aqui possível. E peço também para que acompanhem os nossos canais, canal no YouTube, Agrarias Cast, e o Spotify também, o Agrarias Cast. Exatamente. Quando a gente diz aquela música do Gustavo Lima, perdão, que pena que acabou. Porque a conversa foi muito boa, assim, a gente sabe que não dá para falar de tudo, enfim, o tema é muito amplo, mas então agradecer aos nossos convidados, professora Nayara. Muito obrigada a vocês. Isso, se tiver algumas considerações finais, fiquem à vontade também. Gel também. Enfim. Tá, então, eu, antes de mais nada, quero agradecer o convite de vocês. Eu acho que quem não conhece o Agrarias Tech tem que ir conhecer, porque é um programa muito bacana e ele serve para qualquer tipo de profissional da área de ciências agrárias, tá? Não necessariamente para aqueles só daqui de Curitiba. Fiquem atentos, porque eles têm programas bem interessantes. Perfeito. Queria agradecer também o convite, galera. Sigam o Agrarias Tech, em breve nós estaremos trabalhando realmente com projetos de inovação, então fiquem ligados, qualquer necessidade, chamem a gente.
Muito obrigado. Perfeito, é isso então. Obrigado a você que assistiu. Só não esquece de Curtir, compartilhar, salvar. Faz tudo que é pra apertar. Ativar aí. o sininho. Tudo que é apertar, você aperta aí, né? Mais fácil. Isso mesmo. Até o próximo episódio. É isso? Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.